Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o Canal Livre. Sim, Canal Livre. Esse é o Livre, o espaço onde a gente conversa sobre como fazer a vida ficar melhor, fazer a vida ficar menos complicada. É o Livre, sim, com 3 Is, que significa o quê? É o espaço para a gente conversar como a gente ficar livre de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos angustia. É o espaço onde a gente pode conversar sobre buscar um caminho para as coisas, para o nosso dia a dia ficar melhor, ficar mais gostosinho. Porque a gente acredita que onde há vontade, há um caminho. E a gente está aqui para juntos encontrarmos esse caminho. Sim, muita gente fala assim, ué, não é o Livre Sem Fumar? É o Livre Sem Fumar e sempre vai ser. É o canal que nasceu para a gente falar sobre tabagismo, para a gente lutar contra o tabagismo. Mas depois o canal ficou pequeno. As pessoas nos pediam para a gente conversar sobre outros assuntos também, não só sobre o tabagismo, porque o tabagismo é uma dependência química, mas muita coisa que a gente fala sobre o tabagismo, a gente pode falar sobre outras dependências também, não só dependências químicas, mas também dependência química, tipo beber, o uso de drogas, mas existem também dependências comportamentais, por exemplo, jogo, sexo compulsivo, compras compulsivas. Então, tudo aquilo, a gente resolveu ampliar o canal e falar sobre tudo aquilo que nos oprime, que nos angustia, como ficar livre disso, ou como diminuir isso, enfim, como tornar a vida melhor. Tema de hoje: como enfrentar um imprevisto sem fumar, ou melhor, sem nos apoiarmos nesses comportamentos que são nocivos para nós, que nos destroem, como enfrentar os imprevistos de forma positiva, de forma a levar a vida para frente e não prender a vida, e não ficar paralisado, e não fazer más escolhas. Porque na hora do imprevisto a gente toma aquele susto, a gente quer resolver aquele imprevisto e a gente acaba fazendo más escolhas. Tem um vídeo aqui no canal, no YouTube, que fala sobre boas escolhas e más escolhas. Link na descrição do vídeo. E eu acho que todo mundo concorda que nós somos... A vida da gente hoje é resultado de como a gente lida com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, né? Por exemplo, se eu jogar uma bolinha na parede, uma bola verde, que cor que ela vai voltar para mim? Verde. Então, eu falo assim, se eu plantar cebola, eu vou colher o quê? Cebola. Não adianta eu plantar cebola pensando que eu vou colher maçã, que eu não vou. Então, assim, quando a gente vai ficando claro para nós que nós somos resultados das nossas atitudes perante a vida, a gente começa a pensar em fazer boas escolhas. Às vezes a gente não faz, é comum, tá tudo bem, mas é bacana a gente perceber que a gente fez uma escolha errada e retomar e corrigir aquela escolha errada que a gente fez. Em momentos de imprevistos, nossa, tá muito fácil fazer más escolhas, né? Escolhas que nos prejudiquem, principalmente quando a gente fala assim, agir com o fígado. É muito fácil a gente agir com o fígado na hora que a gente está assustado, na hora que os imprevistos nos pegam. Há imprevistos pequenos, são imprevistos, mas são pequenos, não chegam assim a nos abalar, né? Então, às vezes, assim, uma chuva forte, que a gente está indo para o trabalho, cai uma chuva forte, o trânsito para. Às vezes, um compromisso que você tinha marcado, sei lá, com o cliente desmarca, e você estava contando com aquela reunião. Vistos do tipo, você fez alguma compra na internet, está esperando chegar aquela compra não chega, tem um imprevisto, ela não chega. Então, isso são imprevistos do dia a dia. São imprevistos que, na verdade, não chegam a ter grandes efeitos na nossa vida. Mas tem aqueles imprevistos que faz. São grandes imprevistos.
E isso todo mundo está sujeito. Todo mundo, infelizmente, né? Então, assim, é um desemprego, é uma doença mais séria com a gente ou com algum ente querido, é um acidente, imprevistos, assim, maiores, que chegam a mudar o nosso dia a dia, chegam a mudar a nossa rotina. Então, quero fazer um parênteses aqui e comentar com você sobre a importância de a gente identificar a emoção. O que a gente vai conversar hoje aqui está muito ligado a gente ter controle das emoções. E nas próximas semanas, toda terça-feira, 8 horas, nós vamos voltar com as nossas lives, com o nosso ao vivo, tá bom? E daqui para frente, a gente vai falar muito sobre domínio da emoção, porque a gente chega a fazer muita besteira quando a gente deixa a emoção dominar, quando a gente não controla as emoções, né? Então, e aí, quando acontece um imprevisto e as coisas não acontecem do jeitinho que a gente quer, vem aquela sensação do quê? Ai, não cumpri meu dever, não fiz o que eu tinha que fazer hoje. Às vezes é um imprevisto bobo, assim, que você tá programado para fazer algumas coisas, chega uma visita na tua casa, ou alguém te chama que está precisando de você, assim, e você não faz aquela tarefa que você prometeu para você mesmo que iria fazer. Exemplo simplesinho do dia a dia que acontece toda hora com todo mundo. E aí vem aquela sensação assim de dever não cumprido, vem sensação de raiva, vem ansiedade, medo, às vezes frustração, às vezes o imprevisto traz o medo. Então, é fácil a gente assim reagir com a primeira coisa assim, a gente vem aquele sentimento e a gente reage. E como a gente já comentou, a gente pode reagir de uma forma que não é bacana para a gente, né? Então, a gente trouxe aqui algumas dicas de como reagir aos imprevistos sem usar o cigarro, sem usar bebida, sem usar uma droga, sem sair para o shopping correndo comprar. Então, claro que eu vou dar muito exemplo do cigarro, mas eu gostaria que vocês, cada um de vocês, pensassem sobre outros hábitos, maus hábitos que porventura vocês tenham e que também prejudicam assim, o dia a dia de vocês. Quando que a gente precisa mudar um hábito? Estou fazendo já um parênteses, fugindo da minha colinha. Quando aquele hábito começa a nos incomodar. Tem vídeo aqui no canal recente que a gente fez falando sobre como é que a gente sabe que está na hora de mudar. E das dicas é assim, quando aquele hábito começa a te prejudicar. Então, acabei de lembrar de uma moça que ela tinha o hábito de comprar. Então, ela tinha um vazio dentro dela, evidentemente. O que acontecia, ela se compensava desse vazio comprando. E ela falava que ela tinha que na hora, isso é muito verdade, a mente te engana, a mente quer uma compensação. E a tua mente conhece a compensação da compra. Então, a tua mente começa a te falar que você precisa muito comprar tal coisa que está te fazendo falta, que aquilo vai ser muito útil na tua vida, que vale um investimento. Você sai, vai para o shopping, compra, e essa moça comprava. Isso é história verídica, tá? E quando ela chegava na casa dela, ela não tinha nem coragem, eu já contei isso aqui. Me impressionou muito esse depoimento dela. Ela não tinha coragem de tirar a compra que ela fez do porta-mala. Então, ela ficava alguns dias com aquelas compras no porta-mala. O tempo, olha só, porque na hora que você compra, na hora que você fuma, na hora que você está bebendo, usa uma droga, na hora que você aposta num jogo, aquela emoção está forte, mas ela passa muito rápida, aquela sensação boa vai embora muito rápido e fica a sequela. E essa moça ficava dias sem abrir o porta-mala e tirar as compras do porta-mala, que ela não queria enxergar aquilo que ela tinha feito, né? Então,
Assim é com qualquer hábito nocivo que a gente tenha. E a primeira coisa que a gente faz quando vem o imprevisto, vem essa sensação de frustração, de ansiedade, de medo, é querer se compensar. E é aí que a gente tem que parar. Então, a primeira dica: tire um momento para se acalmar, de verdade. Quando vem aquele imprevisto, você recebe aquela notícia, você se depara com aquela situação de imprevisto, se acalma, para e respira. E isto não é bobagem. Pare e respira. Se você está em algum lugar que você pode, de repente você está no trabalho, na rua, alguma coisa que você possa ir num banheiro, lavar o rosto, respirar, se acalmar, tenta se afastar, se possível, né? Quando for possível, se afastar da situação e respira, se acalma, de verdade. De verdade, pega água fria, molha a nuca, molha a testa, se acalma, respira, respira. Mesmo que esse tempo que você vai tirar para você, para se acalmar, não seja longo, às vezes a situação não permite, né? Segura a emoção. Agora é hora da razão. Em momentos de imprevisto, sequestra a tua emoção. Se acalma e põe a cabeça para funcionar. A segunda dica: você parou para pensar, você pensa assim, o que é mais urgente? O que eu posso fazer agora? O que é prioridade? Às vezes, o problema, você não consegue nem enxergar a prioridade, mas procura fazer isso. Pensa assim, o que é mais urgente de eu resolver nessa situação? Qual é a prioridade? O que eu tenho que fazer primeiro? É a cabeça pensando. Emoção de lado. Pergunta, o que é mais urgente? Ai, não sei. Então, o que de pior pode acontecer? Pode acontecer, bati o carro. O que de pior pode acontecer? Tem alguém que precisa de socorro? Não. Então, o que de pior pode acontecer é ter um prejuízo material se eu não tiver seguro. Então, calma, está todo mundo com vida, está todo mundo bem. Se acalma e pensa o que é mais urgente, o que de pior pode acontecer. Porque quando você pergunta assim, o que de pior pode acontecer, você vai e ataca a solução para aquilo. Aí você já se acalma. Se você resolve o que de pior pode acontecer, dali para frente, as coisas que você vai ter que resolver serão mais amenas, né? Então, assim, não estou falando que é fácil. Aliás, não tem muita coisa fácil na vida da gente, né? A vida da gente sempre é uma luta. A vida da gente sempre exige que a gente corra atrás, que a gente se dedique, né? Mas, assim, tudo que a gente fala aqui nesse canal, pessoal, é treino, sim, mudar o estilo de vida, tirar maus hábitos, a gente tem que treinar. Não é de um dia para outro que acontece um milagre. Os milagres não acontecem. É aquele negócio, né? O cara batalha, 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 e as pessoas falam assim, ele teve sorte. Não, ele batalhou. E a vida da gente, para a gente alcançar coisas, a gente precisa batalhar muito. Inclusive, ter autodomínio é treino. Quando você perceber que você está conseguindo se autodominar, que você está conseguindo dominar suas emoções, você vai ver que mudança bacana de vida dá para gerir, uma mudança bem bacana na vida. Se pergunta, o que é mais urgente agora? O que de pior pode acontecer? Por onde que eu tenho que começar? Faça essas perguntas, porque pergunta é a mente funcionando, né? E vai respondendo para você mesmo, que você vai fazendo a sua mente funcionar e você vai segurando as suas emoções. Pense quando você estiver de cabeça fria. Se você perceber que você parou um pouquinho para respirar e não deu resultado, você ainda está muito agitado, não toma decisão. Se for possível, né? Às vezes tem que tomar decisão na hora, mas assim, se for possível, uma discussão, alguma coisa que não saiu bem na sua reunião de trabalho, se possível, fala assim, deixa eu pensar, amanhã eu dou resposta, mais tarde eu dou resposta, não tem problema quando a gente adia um pouquinho as decisões a serem tomadas, se a gente tiver de cabeça quente, não é bacana tomar decisão.
via de regra, as decisões não serão as mais adequadas, não serão as mais inteligentes, não serão. Serão decisões assim que podem nos levar para caminhos que depois a gente se arrepende. Quarta dica, tenha uma mente positiva. Está acontecendo coisa ruim na minha vida, estou lidando com super imprevisto e eu vou ter mente positiva? Vai. A gente conversa sempre aqui no canal sobre quem é nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo somos nós. A gente pode ter inimigos, assim, espero que não, né? Porque é muito ruim ter inimigos, mas a gente pode ter pessoas assim que não curtem a gente, que não gostam da gente, que mandam energia ruim, mas ela nunca vai fazer tão mal para você quanto você mesmo, se você não tiver domínio da tua mente. E domínio da mente, eu quero dizer, domine seus pensamentos, só deixa entrar, só deixa fazer morada o pensamento que te acrescentar, que for positivo. Então, num momento difícil, tudo que você não precisa é ficar pensando coisa negativa. Agora eu estou estrepado mesmo. Agora não tem mais jeito. Eu sabia que não ia dar certo. Não faça isso com você. Por favor, não faça isso com você. Não piore as coisas. Não ponha o seu inimigo, que é você mesmo, contra você. Tira esse inimigo da tua frente. Pense positivo. Primeiro, se acalma. Segundo, se você conseguir, isso é uma dica que eu ia dar mais lá na frente, mas já vou falar agora, se você tiver uma fé, usa a tua fé, se agarra nela. Nesses momentos é importante, sim. Se você tiver uma fé, se agarra, faz uma prece. Às vezes, não precisa fazer aquela prece formal, só assim, pensa em Jesus. A pessoa tem a sua fé, mas se agarra nela, do jeito que você está acostumado a fazer oração. Isso acalma. Oração é uma bênção na vida da gente. Então, às vezes, as coisas não acontecem como a gente esperava, mas pode dar certo. Tem uma história, assim, né, uma lenda, sei lá como que fala, que um pai falou para o filho dele, filho, gente, isso é tão bacana, essa historinha. O pai falou assim para o filho, tudo que você me pedir eu vou te dar, tudo. Pode pedir o que você quiser que o pai dá. Ele era uma criança, o filho. Aí chegou no aniversário dele, pai, quero uma bicicleta. O pai deu a bicicleta. Chegou no Natal, pai, quero um videogame. O pai deu o videogame. E assim foi. Ele foi indo, até que e o pai dando os presentes que ele pedia. Até que um dia ele falou, pai, no meu aniversário eu vou querer um relógio de ouro. Aí o pai falou, um relógio de ouro? Quero um relógio de ouro, tá bom. Quando chegou no aniversário dele, o pai veio com um pacotinho. Quando ele abriu o pacote, era uma caneta. Bonita, bacana, mas não era o relógio de ouro. E o menino não falou nada, mas ele ficou com aquilo. Meu pai mentiu para mim, meu pai falou que tudo que eu pedisse ele iria me dar. O menino ficou com aquela coisa assim no coração, né? Até que o menino foi crescendo, chegou o dia da formatura do menino. Então, o menino se formou, ao final da cerimônia, o pai chegou com uma caixinha, deu para ele, quando ele abriu, era o relógio de ouro. Aí ele falou, pai, você não esqueceu, você me deu o relógio de ouro. E o pai falou, sim, filho, eu não esqueci, eu não prometi que eu ia te dar tudo que você pedisse? Pai, mas faz tanto tempo que eu achei que você tivesse esquecido. E o pai falou, nunca esqueci, só não era a hora certa. Se eu te desse, você era uma criança, se eu te desse o relógio naquela época, você ia poder, você não tinha maturidade para cuidar de uma coisa tão valiosa. Você podia perder o relógio, você podia arranhar, quebrar, não cuidar bem de uma joia tão preciosa. Então, agora, você já é um homem formado, você pode cuidar do seu relógio de ouro. Pessoal, de verdade, é assim que Deus faz com a gente.
Às vezes a gente está esperando alguma coisa e aquela coisa não acontece, mas não acontece naquele momento. Então, não é porque o que a gente estava esperando não aconteceu naquele momento que a gente está abandonado, que Deus não olha para a gente, que tudo de ruim acontece na nossa vida. Não, às vezes não é a hora certa. E às vezes não ter aquilo é um presente. Então, já fiz depoimento aqui no canal também de um seguidor nosso, que também é meu amigo, que me contou que ele foi indicado para o emprego, ele estava desempregado há 1 ano, ele precisava muito de emprego, ou quase 1 ano, ele precisava muito do emprego, ele foi indicado, ele fez as entrevistas, ele estava achando que ele estava indo bem nas entrevistas, indo bem, e estava achando que tinha conseguido emprego, e não conseguiu. Comentou comigo que estava arrasado, que não estava entendendo, que estava já no limite, que não sabia o que fazer. Quando? 3, 4 dias depois, gente, isso também é fato verídico. 3, 4 dias depois, ele recebe um telegrama. Naquela época, se recebia telegrama em casa, não tinha WhatsApp, chamando ele para um outro emprego que era muito melhor, muito melhor. Então, assim, às vezes a gente não recebe o que a gente quer naquele dia, naquela hora, naquele momento, a gente recebe depois, igual a história do relógio, ou a gente recebe de forma diferente, né? Então, ou aquilo que a gente não recebeu é para o nosso bem, aquilo não ia nos fazer bem. Então, às vezes, a gente tem que aceitar que o imprevisto pode ser para o nosso bem. Procura o lado bom. Tudo tem um lado bom, quase tudo, não é tudo, né? Às vezes perder um ente querido, assim, não é bom, é difícil a gente encontrar um lado bom. Mas, em geral, no nosso dia a dia, quase tudo tem um lado bom, é só a gente ter bons olhos. E a quinta dica: aceite que imprevistos fazem parte da vida. Fazem parte, não tem jeito, imprevisto faz parte da vida. Desde a hora que a gente acorda, às vezes a gente vai passar o café e não tem o pó do café, né? Imprevisto faz parte da vida, e isso nos faz até, assim, ter jogo de cintura, né? E também é mais difícil o imprevisto para pessoas como eu, vou confessar. Eu gosto de ter controle de tudo, eu gosto, assim. E eu sou muito metódica, chata, na verdade, né? Então, quando eu acordo, eu tenho que, primeiro de tudo, arrumo minha cama. Eu tenho, assim, o roteiro do meu dia. E quando alguma coisa sai, assim, agora eu aprendi a lidar melhor com o imprevisto, mas até um tempo atrás, quando alguma coisa saía daquele esquema que eu tinha programado para o meu dia, eu ficava mal, eu ficava com ansiedade, eu ficava nervosa, de verdade, de verdade. E eu fui aprendendo, que, graças a Deus, a lidar com isso. Estou lidando super na boa? Não, mas eu já avancei, assim, de não judiar tanto de mim, sabe? E, assim, eu já comentei também aqui, não deu para arrumar a cama? Paciência, hoje eu vou deixar a cama desarrumada, ou vou arrumar mais tarde. E daí que eu não consegui arrumar a cama, mas até um tempo atrás não conseguia arrumar a cama, me trazia forte angústia, de verdade. Olha só que loucura, né? Então, é bacana a gente não ser tão rígido com a gente mesmo. Sexta dica: avalia o que você pode aprender com essa situação. Então, eu falei assim, avalia o que você pode enxergar de coisa bacana nessa situação, né? Pontos positivos, mas também avalia o que você pode aprender, o que aquela situação está te trazendo de aprendizado, porque é assim. Agora, deixa eu ver, agora são 8h27 da noite. Eu já sou uma pessoa diferente das 7 horas da manhã, quando eu acordei. Um dia na minha vida, 12, 13 horas, já que eu estou acordada, eu já sou outra pessoa. Tanto fisicamente, células morreram aqui no meu corpo, células nasceram, cabelo
nesse dia nasceu mais um cabelinho branco, como mentalmente. Eu aprendi coisas no dia de hoje, eu vivi coisas no dia de hoje que já me fazem diferente da hora que eu acordei. Então, assim, o que eu aprendi hoje? Assim, o que eu pude aprender com algum imprevisto? Que lição me trouxe aquilo? Sabe? Procurar tirar lição não só dos imprevistos, mas do dia. Às vezes a gente passa experiência que não é nem com a gente, mas é com um amigo, com um ente querido, um colega de trabalho. A gente vê o colega passando determinada situação que a gente pode trazer experiência para a gente. A gente não precisa viver tudo para aprender. E é aproveitar, sabe? É observar a vida, não ficar só assim, pensando na série. É super boa assistir série. Aliás, acabei de assistir uma que eu fiquei enlouquecida, muito boa. Mas, assim, eu quero dizer, não ficar só pensando em fugir da gente mesmo. Porque, às vezes, como o cigarro, a bebida, a droga, a compra compulsiva, o sexo compulsivo, o jogo, a gente vai atrás disso por quê? Para trazer novas emoções para a gente. Quando a gente não consegue produzir emoções para a gente mesmo, a gente vai procurar outras coisas. Todo o nosso comportamento que é compulsivo, a gente tem que observar. A gente tem que se observar para conseguir entender aquilo, se aquilo estiver nos fazendo mal. Qualquer comportamento compulsivo faz mal, então deixa eu entender por que eu estou fazendo isso. O que está me faltando que eu estou buscando esse comportamento compulsivo? Uma última dica que eu acho que é a mais preciosa de todas, a primeira também, se acalma, se recolhe, se acalma, respira, segura a emoção, põe a razão para funcionar. E agora, a outra dica que também eu acho tão importante quanto essa, peça ajuda se você precisar. Peça ajuda. Às vezes, o imprevisto é muito sério, ou, porque eu falei de imprevisto e estava falando agora mesmo da compulsão, né, dos hábitos ruins. Ou imprevisto, ou hábitos ruins, não importa. Não estão deixando a gente raciocinar direito, a gente está percebendo que está tudo misturado, emoção com razão, pede ajuda. Pede ajuda para quem está do teu lado, se você confiar, se você pudesse abrir com a pessoa. Eu quero dizer, um filho, um pai, a mãe, um esposo, uma esposa, um companheiro, um colega de trabalho, ou peça ajuda de um profissional. Então, às vezes, o problema é médico, vai no médico, não fica querendo adivinhar o que você tem, o que o outro tem. Vai no advogado, às vezes é alguma coisa que precisa de um advogado, vai num psicólogo, vai num padre, num pastor, não importa, procura ajuda. A vida é assim, é uma teia, né? Você mexe aqui na teia, reverbera aqui. As pessoas estão ligadas. Peça ajuda, peça ajuda. Às vezes, uma pessoa de fora, que não está tão envolvida emocionalmente, consegue te ajudar. Não é sempre que a gente consegue sair das situações sozinho, às vezes a gente precisa, sim, de ajuda. Então, peça ajuda para você encontrar um caminho. Aqui no canal, a gente fala, se há vontade, há um caminho. Então, você está com vontade de mudar, você está precisando mudar, tem alguma coisa na tua vida que está te aborrecendo, que está tirando a tua energia, está te deixando infeliz, procura ajuda. Você está com vontade disso, você vai encontrar o caminho. Ajuda, às vezes, é num grupo de apoio como o Livre, no teu trabalho, você pode ter colegas, relacionamentos no teu trabalho, às vezes é uma pessoa distante que pode te aconselhar, te ajudar. Às vezes as pessoas têm um olhar para a gente que nos surpreende. Não sabia que ela pensava isso de mim, que bom que ela me alertou tal coisa, né? Então, assim, sempre aqui você vai encontrar a gente falando para você procurar ajuda sempre que precisa. Ninguém vive sozinho. Aquele pão que você comeu hoje de manhã, alguém
plantou o trigo, alguém moeu o trigo, alguém comercializou o trigo, alguém vendeu esse trigo na padaria, alguém amassou o trigo com ovo, com leite e fez o pão para você comer. Está tudo na mesma teia, tá bom? O objetivo hoje foi falar como enfrentar os imprevistos sem usar cigarro, usando a razão, usando a respiração, usando a prece, usando bons conselheiros, não cigarro, não a bebida, não as drogas. Eles não são bons amigos, não são bons conselheiros. Em geral, a bebida, o cigarro mata, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, muito obrigada.